Fala pessoal, Ed Carlos aqui de volta, depois de um tempo sumido, mas vamos retornando aqui com um assunto um tanto quanto polêmico, né? Recentemente você deve ter visto muitas notícias, vídeos e a polêmica geral que é o aumento da gasolina para 35% de etanol. Então, esse assunto é um dos que são mais falados ultimamente, né? E também o projeto de lei que ele quer tirar a comercialização de veículos que utilizem combustíveis fósseis até 2030 e a proibição total até 2040. Bom, tem muitas notícias se você pesquisar aqui as palavras-chave gasolina, etanol, então tem aqui do projeto para um aumento de 30, para 35%, né? Hoje está em 27,5%, se eu não me engano. E como isso afeta o seu veículo. Primeiro nós temos que fazer alguma leitura, tá? Esse vídeo eu vou fazer numa pegada mais de opinião. Então, eu vou trazer aqui opiniões que eu tenho sobre o assunto, né? Vocês devem estar acostumados a aquele quadro com os pontos, os tópicos, né? Mas hoje eu vou fazer algo mais aberto aqui para retornar às gravações. Então, o que eu penso sobre essa situação? Hoje eu mesmo possuo um carro que é somente gasolina. E certamente eu vou ser afetado por essa alteração que prevê até 35% de etanol na gasolina. E o que acontece? Um ponto importante que eu já fiz anteriormente, eu recomendo que você faça também para evitar passar raiva ali ou ficar acreditando muito em certas questões de rumores e apavorando, querendo vender seu carro, até mesmo perdendo dinheiro, porque se você for vender com pressa, você vai aceitar qualquer preço e perder muito dinheiro. Mas a leitura é o seguinte: grande parte dos carros somente gasolina, eu não sei falar uma porcentagem, tá? Mas eles já preveem a adição atual dos 27, 27,5% de etanol presente. Então, basicamente, você tem ali na central, né, no módulo do veículo, a programação e a injeção eletrônica consegue tratar a questão da ignição e tudo mais, já para os atuais 27,5% de etanol na gasolina. Qual é a leitura que eu faço disso? Muitos veículos eles poderão ser reprogramados ou receber o mapeamento ali, né, que o pessoal diz. Isso, o ideal seria ser da própria montadora, mas eu já vejo que esse serviço vai ser prestado de maneira aí em centros automotivos e etc. Pode vir aí surgir uma oportunidade até para o pessoal fazer esse serviço de ajuste do mapa ali do carro, né, para comportar esses 35% de álcool na gasolina. Então, provavelmente terão saídas aí, não sei se elas serão amigáveis. Existem vários impactos de você utilizar mais álcool na gasolina, que, enfim, o álcool na prática, eu já até mesmo vi engenheiros falando que ele não é um combustível ideal para trabalhar com motores a combustão. Então, tem-se um consenso, isso são fatos, tá? Sabe-se que os bicos injetores em veículos de injeção direta sofrem muito com a questão do álcool, ainda mais se ele for adulterado com outros solventes, e isso pode se agravar. Então, nós temos esses fatos. São questões que podem ser tratadas, como eu disse, né, no reajuste, mas o que nós não sabemos também é como isso vai afetar a durabilidade dos componentes de um motor somente a gasolina. Existe outro cenário também de veículos importados que eles não toleram tanto. Então, eu particularmente não sei se tecnicamente seria possível fazer essa adaptação via reprogramação ou teria que passar por algum outro processo. Mas esses são os mais preocupantes, porque alguns modelos ali mais esportivos, por exemplo, eles aceitam somente gasolina Podium, por exemplo, né, ou qualquer outra categoria premium com octanagem maior e um grau de qualidade melhor.
E se você colocar uma gasolina comum, por exemplo, o veículo apresenta vários problemas. Então, é bem certo que esses carros eles sofrerão um pouco mais. E na questão do combustível, particularmente assim, essa mudança ela vai impactar? Acredito que sim, certamente vai impactar. Talvez você tenha que pagar ali para fazer algum procedimento. Talvez as concessionárias vão trabalhar de uma maneira ali em parceria com as montadoras para fazer uma atualização. São possibilidades. Pode ser que não tenha custo e esse ajuste ele venha. Porque às vezes nós ficamos focados no problema, no sensacionalismo. Assim, é verdade, né? É preocupante, mas tem que tomar cuidado para não ser inundado aí com notícias negativas e, como eu disse anteriormente, que afetem a sua decisão, fazendo você perder literalmente dinheiro. E eu acredito que tenha saídas, tá? Seja ela, entre aspas, gratuita através de algum programa de parceria entre as montadoras e concessionárias, ou pessoas que vão estar prestando esse serviço em diversos centros automotivos, tá? Então, até o momento, eu acredito que para esse problema aqui existam soluções. Daí, nos veículos de maior performance, pode ser que a solução não seja a mais simples, mas podem existir alguns programas especiais, algum tipo de combustível mais direcionado a esses veículos, tá? Além desse aumento da gasolina para 35% aí da quantidade de álcool, o que está pegando mesmo é esse projeto de lei aqui, ó, que ele fala sobre a tramitação de você ter a proibição da venda dos veículos com combustíveis fósseis até 2030 e tirar ele de circulação em 2040. E eu faço a leitura disso também. Você tem aí diversas questões de veículos que vão estar proibidos de rodar em 2040. Se a gente pensar em tempo, até 2030, isso passa muito rápido, tá? Então, a proibição da venda seria algo mais rápido, porque 6 anos passa muito rápido. Agora, a proibição da circulação, você tem um tempo maior. E o que a gente pode esperar? O governo pode tomar algumas decisões para tornar essa medida menos impopular, que seriam incentivos para troca de veículo. Daí seriam subsídios, cortes de impostos, etc. Esse seria o melhor dos cenários, tá? Então, se tiver uma mudança de mercado inesperada, coisas que a gente não está vendo, então a gente pode ter o cumprimento dessas datas. Outro cenário que você poderia ter é disso realmente ter um impacto muito grande e o governo mudar essas datas, como aconteceu em outros países, que aumentaram aí a meta para 2050, etc. Considerando que o Brasil não é um país desenvolvido e está longe de conseguir a transição para elétrico, por exemplo, igual aconteceu na Noruega, entre outros países aí que têm condições de fazer essas transições para uma energia um pouco mais sustentável do que os combustíveis fósseis. Então, na nossa realidade, parece assustador. Realmente é assustador vendo só do ponto negativo. A gente tem que tomar cuidado também com as notícias, elas tendem às vezes, a pressionar você a tomar alguma decisão precipitada. Então, não assuste se você vê veículos movidos somente a gasolina caindo o preço. Isso pode ser um jeito de você perder dinheiro em curto prazo. Daí surgem soluções posteriores. Pode surgir também alguma questão de exceção, por exemplo. Tem um veículo a gasolina, eu faço o trabalho de conversão dele para etanol e pronto. Consigo regularizar ele e tudo mais, eu posso rodar normalmente mesmo após 2040. É possível? Dentro do campo das possibilidades, sim. Então, dá para pensar nesses outros pontos. Eu não vejo ninguém falando sobre isso, tá? Eu só vejo assim uma ênfase no negativo, porque isso daí realmente é o que chama atenção, é o que vai dar mais notícia, vai dar mais visualização. Mas eu tento ver também esses outros contrapontos, até onde realmente só tem a parte negativa. Mas será que não dá para ter essas outras opções? Será que nós não podemos ter alguns recursos que permitam que esses veículos rodem normalmente tanto com os 35%, como eu já expliquei, né, de você ter reprogramação, algo até original feito em concessionária,
E esses veículos poderem rodar aí com combustível alternativo, desde que regularizados e feita uma alteração, por exemplo, são possibilidades, tá? Eu não estou nem entrando no aspecto mais técnico, como eu disse anteriormente, se isso vai ser bom para o motor, se vai afetar a eficiência, que com certeza vai. Então, para manter rodando, para você não ficar 100% fora ali, proibido de rodar em 2040, eu acredito que vão surgir soluções, até porque no Brasil a gente é campeão de encontrar caminhos aí para resolver certos problemas, né? Mas eu espero que o caminho seja dentro da legalidade. Então, eu vejo dessa maneira, tá? Tem impacto sim, não dá para negar que se isso for imposto de uma maneira que não tenha nenhum meio de transição, nenhum incentivo, vai doer no bolso, vai ser complicado para quem não tem recursos para trocar ali de veículo, e o impacto vai ser bem grande. Mas a gente tem que também parar para pensar nessas outras questões, né? Nessas outras possibilidades e não ficar tão alienado ali, às vezes, a explosão das notícias, né? Porque hoje você só vê a parte negativa mesmo. Vamos ser o máximo racional e fazer a leitura dessas notícias e ver o que dá para fazer na prática, tá? Por hoje é só isso, eu quis dar essa opinião, quis dar um contraponto também, até porque a maioria das notícias que eu vejo, elas falam mais dos impactos negativos, que nós já sabemos, e existe uma luz no fim do túnel. Muitas vezes é possível ter alternativas, não que elas vão ser as ideais, mas você consegue ali continuar rodando com seu carro. E também espero que até 2040, quem hoje tem um veículo aí que entra nessa situação possa melhorar a situação e trocar o seu carro nesse meio tempo, né? Então, dentro das possibilidades existe muita coisa e a gente tende muito ao lado negativo, né? Então eu quis mais ressaltar esses pontos que são possíveis, né? E que a gente pode ver muita coisa diferente acontecendo nos próximos anos.